Olá, empreendedor de sucesso! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo com dicas aí que possa ajudá-lo no seu empreendimento. Seja muito bem-vindo. Para quem não sabe quem sou, sou o consultor José Passos, né? Algumas pessoas já passaram por mim aí em alguma sala de aula, né? Ministro cursos aí nas maiores instituições voltadas ao empreendedorismo e tenho esses vídeos aqui no nosso canal no YouTube para poder ajudá-los. Tudo bem? Então, aproveitando o ensejo, quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Entre lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, lá dá um curtir, um compartilhar e faça um comentário. Tudo bem? Vamos dar início então ao nosso dia de hoje. Nós vamos falar aí de elementos fundamentais para o sucesso do seu negócio. Muitas pessoas querem ser empreendedores o tempo todo aí, né? Mas pela minha experiência de muitos e muitos anos trabalhando com empreendedorismo e atendendo tanto alunos dentro de sala de aula, indo visitar os seus empreendimentos e outras pessoas, né, por indicação ou me acharam aqui na internet, ao visitá-los, percebo que eles não prestaram atenção em pequenos elementos fundamentais. Sem esses elementos, não tem jeito, né? O segredo é que não tem segredo. Eu tenho que prestar atenção nesses elementos. Tudo bem? Então vamos ver lá. Então, quer que o seu negócio dê certo ou tenha uma chance maior de dar certo, você tem que prestar atenção minimamente nesses detalhes. Qual é o primeiro elemento, né? Então, eu sou José Passos, sou consultor e especialista em empreendedorismo, plano de negócio e consultoria empresarial. O primeiro ponto, investimento inicial, né? A gente costuma dizer assim que você deve começar, se quiser começar um empreendimento, de onde você está com o que você tem. Mas não importa qual seja o negócio, minimamente você vai ter um investimento inicial. Nesse ponto aqui, nós estamos falando de pessoas que querem algo um pouquinho melhor elaborado. Então eu tenho que pensar antes. Prestem muita atenção. Dinheiro não leva desaforo para casa. Tem algumas pessoas que acreditam tanto no sonho dela aí e faz, né, na impulsividade, no entusiasmo e termina usando lá às vezes a rescisão que ela recebeu, o dinheiro que ela estava lá guardado numa poupança, no investimento, ou faz empréstimo com familiares ou banco e, né, sem ter prestado atenção nesses elementos essenciais, vai perder esse dinheiro. E aí eu costumo dizer assim que é aquele tipo de pessoa que perde até o que não tem, né, porque pegou emprestado. Então, primeiro ponto é investimento inicial. Então, eu vou ter que pensar na estrutura que eu preciso ter, né? Se eu preciso comprar maquinário, se eu vou alugar algum local, se eu vou fazer na garagem da minha casa ou dentro da minha casa, precisa fazer alguma estruturação, uma reforma, uma adaptação, vou precisar comprar móveis, vou comprar equipamentos, né? Vou comprar acessórios. Eu tenho que pensar lá, ó, né, em aluguel, marketing, uma mesa, um computador, uma câmera, uma iluminação. Não importa qual seja o seu negócio, você vai ter que fazer um investimento inicial. E qual que é o ideal? É que você coloque no papel, né? Ele tem que ser visível, você tem que, né, enxergar, né, fazer uma boa pesquisa para que você não erre. De novo, dinheiro não leva desaforo para casa. E você também não pode ser pego de surpresa. Então, quanto mais você escrever ali, colocando lá o que vai ser necessário, melhor, tá bom? E inclui nesse meio aí, ó, aluguel ou compra do espaço, né? Eu posso ter recurso lá para comprar o espaço, ou se não, só aluguel. Lembrando que o aluguel, quando você vai alugar um espaço, além do aluguel, você vai ter algumas taxas, vai ter que ter o calção, né? Dois, três aluguéis antecipados e a reforma e toda a estrutura que você vai ter que colocar lá dentro desse negócio para que ele possa funcionar, tudo bem? Além disso, você vai ter que pensar no capital de giro. Normalmente, gente, quando você inicia um negócio, aí ó, é de 6 a 12 meses para que o seu negócio comece
a funcionar com as próprias pernas. Até que ele não tenha essa capacidade, essa, né, sustentabilidade, quem vai ter que suprir as necessidades financeiras do seu negócio é você mesmo, vai ter que tirar do seu bolso. Então, dentro do investimento inicial, tem a questão do capital de giro, que é pagar as contas diárias, semanais, quinzenais e mensais, já programadas, porque não é surpresa, né? Em outro lugar a gente vai falar lá de custo fixo. O custo fixo, tanto para sua casa quanto para o seu negócio, ela não é surpresa. Todo mundo sabe que vai precisar pagar usando ou não. Então é importante que você saiba com antecedência qual é esse valor, tudo bem? Então, materiais para iniciar a operação, e aí tem alguns exemplos colocados aí, tudo bem? Primeiro ponto, investimento inicial. Segundo ponto, produto ou serviço. Então, eu vou ter lá que comprar um estoque mínimo se eu for fazer um produto. E se for uma prestação de serviço, né, como que eu presto esse serviço? Ele vai ser online, né, eu vou fazer no meu home office, ou eu vou presencial, né? E aí, para que eu preciso dessas informações? Para que eu faça a minha ficha de produto ou serviço, onde, por exemplo, se for produto lá, é a fórmula, a receita do bolo. Se for serviço, o gasto que eu tenho com o deslocamento, né? Então, vou me deslocar, pagar é, pedágio, vou ter o meu almoço, e aí eu tenho a ida e a volta, além da própria prestação de serviço. Quantas horas eu vou usar, quanto custa a minha hora de prestação de serviço, tudo isso eu tenho que saber. Vou ter que ter uma fichinha, né, com tudo descrito nela, né? Se for produto lá, a receita do bolo, o que eu vou precisar para fazer esse produto, né, detalhado, sem erro, né? Se você errar aí 20, 30, 50 centavos, o prejuízo é muito grande. E do outro lá, a prestação de serviço, né? O quanto eu preciso de recursos, né, para me deslocar, as horas de trabalho ou equipamento que eu vou precisar usar, tudo bem? Tenha em mente também o público definido, né? Então, não vou prestar serviço, né, para todas as pessoas. Não existe isso, né? Eu tenho que fazer lá a persona do meu produto ou serviço para que ele consuma. Por exemplo, se for bolo, né? O caso do bolo. Tem público para o bolo caseiro, né? Aquela casa do bolo. Né? Na minha região tem um lugar chamado Casa do Bolo, é uma franquia, que vende o bolo mais simples. E tem também a Sodier, né? A hora ou outra, um desses públicos, eles terminam consumindo um produto do outro, mas no dia a dia, cada um com o seu público, tá bom? Invista em qualidade e apresentação. O ideal é que, né, o Abílio Diniz, ele falava, o meu segredo, o segredo do sucesso do Abílio Diniz, segundo ele mesmo, era que ele ganhava na compra e não na venda. Olha só o segredo, ele comprava bem, negociava muito bem a compra dos produtos dele, da matéria-prima, para vender, para adquirir num preço mais baixo, manter o preço aí de mercado, né, um preço aceitável, justo e ganhar com isso, tá bom? É uma coisa que depois de um outro momento a gente vai falar de margem de contribuição. Eu tenho que saber o que é margem de contribuição. E aí, o ideal é que você consiga manter um preço mais baixo, mas sem perder a qualidade. Eu tenho que sempre prestar atenção na qualidade. Cuidado, tem pessoas que caem numa cilada aí, começa, inicia com a qualidade absurda, né, muito boa, e aí com o passar do tempo, por não ter prestado atenção, por exemplo, em fornecedores ou na situação econômica do país ou da região onde ela mora, ela termina, para manter o mesmo preço, reduz a qualidade tanto do produto quanto do serviço. E isso faz com que você perca clientes, tudo bem? E aí você pode, às vezes, né, na questão da apresentação, a gourmetização, né, que todo mundo é moda, já faz algum tempo já que é moda a gourmetização. No caso do brigadeiro gourmet, né, às vezes é uma embalagem, às vezes é um produtinho que eu coloco por cima que dá um tchan a mais, né, e aí ele vai, ou uma variedade considerável de oferta, né,
do mesmo produto do Brigadeiro Gourmet. E na prestação de serviço, por exemplo, um uniforme. Eu estou bem uniformizado, estou identificado, o meu veículo ou as minhas ferramentas, elas são de qualidade, a forma como eu me expresso, o equipamento, o material de comunicação, então a proposta vai num papel timbrado, muito bem claro, objetivo, sem colocar o meu cliente em dúvida. Tudo bem? Então, eu tenho que prestar, é o segundo ponto essencial para o seu negócio ter sucesso. Terceiro, formação de preço. Formação de preço. Eu já falei em alguns outros vídeos que é uma ciência a formação do preço e você precisa prestar muita atenção. A melhor resposta para a formação do preço é depende. E depende de várias variantes, né? O local onde você está inserido, o público que você vai atender, o número de concorrentes, a novidade do seu produto ou serviço. Então, se eu tenho lá um número absurdo de concorrentes para o mesmo produto ou serviço, é, você vai ter que demonstrar muito diferencial, né? Muitos diferenciais aí para que você consiga colocar o preço num pouco mais alto, né? Se não, infelizmente você vai ter que fazer preço de mercado ou se conseguir, que seria, né, o diferencial, um pouco abaixo. É possível? Não sei. Tudo depende. Cada caso é um caso. Mas a formação de preço, eu preciso prestar muita atenção. Errou nesse ponto, o seu negócio vai à bancarrota, tudo bem? Então, existem três caminhos básicos aí, né? Então, a porcentagem que as pessoas usam é a pior forma de fazer precificação. Ah, quero 50%, 100%. 200% que as pessoas falam de lucro e não é lucro, esqueçam essa palavra nesse momento, é a pior forma de formação de preço. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, peçam aí, eu faço um vídeo específico sobre isso. A segunda opção seria o preço de mercado. Vou lá, jogo lá no Google Mapa, coloco lá pesquisar os meus concorrentes na minha região e eu vou lá ou pessoalmente ou eu pesquiso pela internet mesmo, né? Se eles tiverem lá um site, uma rede social, eu pesquiso lá o produto dele e o preço. E aí a gente tem que levar em consideração, quando a gente está fazendo o preço de mercado, se eles realmente são meus concorrentes. O ideal é ir visitar. Por exemplo, no meu estabelecimento tem ar-condicionado, é muito bem limpinho, tem uma recepção muito bem, né, atrativa, profissionais qualificados. Então, tudo isso é um diferencial que agrega valor. E aí os meus concorrentes não têm nada disso, né? Não tem como eu colocar um preço de mercado tendo esses diferenciais, tá bom? Então eles não são meus concorrentes. O que é um concorrente? É alguém que vende o mesmo produto e serviço que o seu ou parecido e com a estrutura mais ou menos também parecida. Por exemplo, um mini mercado. E aí eu tenho um mini mercado e aí eu tenho grandes outros hipermercados em volta de mim. Esses hipermercados grandes, eles não são meus concorrentes. Não tenho como concorrer com alguém que compra uma carreta fechada de um único produto. Eu compro pequenas caixas ou um volume muito menor. Tudo bem? Então, o concorrente ele tem que ser parecido com você. Ah, não é. Então, ele não é seu concorrente. Legal? Tem uma questão de quebra de objeção, né? Eu tenho que quebra de objeção. O cliente fala assim: poxa, mas lá no seu concorrente vizinho é muito mais barato. Fala assim: pois é que ele é muito mais barato porque ele não oferece tudo que eu estou oferecendo para você, que vai dar uma melhor qualidade do produto ou serviço, uma maior comodidade. Tudo bem? Então prestem muita atenção. E a terceira forma de formação de preço, se é o must, né? É a cerejinha do bolo, é o valor percebido. É esses valores aí que eu falei para você, os diferenciais que promovem lá, agregam valor ao produto ou serviço. Um estacionamento, segurança, ar-condicionado, recepção, um ambiente aconchegante, música ambiente, o ambiente
com um cheiro agradável, profissionais qualificados, tudo isso daí, ele vai promover no cliente uma maior satisfação. Isso chama-se valor agregado. E o valor agregado, ele promove lá um valor percebido. As pessoas vão pagar mais para ter uma experiência melhor. Tudo bem? Então, mas para calcular isso aí, ó, coloquei aqui uma fórmula, né? Existem outras formas de fazer e outras fórmulas, mas uma delas é essa. Calcule os custos variáveis, ficha de produto ou serviço. Tudo que está na ficha de produto ou serviço, eles são o custo variável. Tudo bem? Então, está incluso lá matéria-prima, transporte, embalagem, tudo que você usa para o seu produto ou serviço. Tem os custos fixos. Custo fixo é tudo que você paga usando ou não. Por exemplo, aí eu coloquei lá aluguel, energia, mão de obra. Não tem como. Se você tem empregados, né, produzindo ou não, vendendo ou não, você vai ter que pagar. O aluguel é a mesma coisa. Inclua a margem de lucro desejada. Aí eu quero, né? Aí foi uma das fórmulas que é a margem de lucro. 50%, 100%, 200%. Tudo bem? E aí eu vou colocar lá, ó, preço é igual a custo total mais margem de lucro dividido por quantidade produzida. Tudo bem? Se você tiver em dúvida, é muito fácil fazer esse cálculo, parece ser difícil aí é, dessa forma, mas é muito fácil fazer esse cálculo, ok? Quando a gente tira lá tem o valor de venda, cheguei no valor de venda, menos o custo, eu chego numa margem de contribuição que está em um outro vídeo. É muito importante você saber a margem de contribuição do seu produto ou serviço. Não faça nada antes de saber essa informação. Legal? Então, se quiser aí uma informação maior, mais detalhada sobre formação de preço, entre lá, deixe sua mensagem, eu vou fazer um vídeo só sobre formação de preço. Passamos pelo terceiro ponto. O quarto ponto, já estamos chegando aí no final, é a margem de contribuição, que eu já falei para vocês. É o que sobra depois que eu tiro o custo variável, tá bom? Custo variável é tudo que está lá naquela fichinha de produto ou serviço, né? Tá lá a fórmula do bolo ou o que eu preciso para prestar o meu serviço. Tem um valor ali. Daí eu tenho o valor de venda, né? Já calculei lá, fiz a minha pesquisa, vou fazer o valor de mercado, ou vou cobrar um pouco mais alto porque eu tenho muitos diferenciais dos meus concorrentes e os meus clientes pagam mais por isso sem reclamar. Então, tenho lá o meu valor de venda menos o meu valor de variável, né? Custo variável, o que sobra este menos este, o que sobra é chamado margem de contribuição. Sem saber isso, eu não tenho como saber, por exemplo, se eu estou indo bem ou mal no meu negócio, se ele está me dando lucro ou prejuízo. Se eu estou trocando 6 por meia dúzia, trabalhar um mês inteiro como um louco, só para pagar o custo fixo. Será que vale a pena? Será que se eu, né, o ideal é que eu faça pequenos ajustes ou grandes ajustes no meu negócio para que eu possa trabalhar menos e ganhar mais, tá bom? Eu até falar assim que margem de contribuição é um outro ponto para que a gente possa atingir lá o ponto de equilíbrio, a gente vai ver já já. E o ponto de equilíbrio eu tenho que saber o dia e a hora que eu atingir esse ponto de equilíbrio. Por quê? Porque é só a partir daí é que eu vou começar a ganhar alguma coisa. Até atingir o meu ponto de equilíbrio, eu não estou ganhando nada. Eu só estou pagando as minhas contas, meus custos fixos, meus custos variáveis. E aí, quando eu chego no ponto de equilíbrio, é chamado 0 a 0. Não sobrou, mas não faltou. Isso é bom? Ó, no início é bom, tudo bem? Porque no início é um pouco mais difícil mesmo, lá, 3 meses, 6 meses, até um ano. Legal? E aí depois eu vou me esforçar, vou criar estratégias para que eu atinja o meu ponto de equilíbrio um pouco antes, né? De preferência no meio do mês. E o que passar do meio do mês até o final do mês é quando eu estou ganhando. Então, margem de contribuição basicamente é isso, tá bom? É meu valor de venda
menos o meu custo do produto ou serviço, e o que sobra é chamado margem de contribuição. Tá bom? É muito importante, prestem atenção. É muito importante eu saber esta informação. Legal? E chegamos aí no último, que é o ponto de equilíbrio. Que eu falei para vocês, o ponto de equilíbrio, né? É aquela coisa lá, do 0 a 0. Não sobrou nem faltou. É bom? No início, sim, tá bom? Mas o quanto antes possível você conseguir passar do ponto de equilíbrio, começar a sobrar no seu caixa, melhor, não é? Não vou estar trocando 6 por meia dúzia, não vou estar trabalhando que nem um maluco, trabalhando até muito mais do que eu trabalhava quando era um CLT, para somente pagar as contas. Sempre tem que sobrar. E aí a gente tem que mudar a mentalidade com essa questão do sobrar, né? Nós somos criados, e aí é cultural aqui no Brasil, é quando sobra, a gente gasta. E dinheiro não foi feito para ser gasto, ele foi feito para ser investido. Até mesmo quando eu faço uma compra qualquer, ele tem que ser considerado um investimento. E todo investimento, que a gente espera? Um retorno positivo. É um investimento e eu espero retorno positivo. Existe investimento que você vai ter retorno negativo, tá bom? Ao invés de ganhar, você vai perder, porque todo investimento é de risco. Então, não importa, comecem a pensar aí em todo o gasto que você for ter, né? Tem que ser como se fosse um investimento. Ele tem que me dar um retorno positivo, tá bom? Então, pontos de equilíbrio basicamente é o não sobrou e nem faltou. Cheguei no 0 a 0. Mas para que eu saiba que atingi esse ponto de equilíbrio, o ideal é que seja, né, comemorado e o ideal é que ele também seja atingido o quanto antes possível, né, no mês, é extremamente importante para que você saiba se o seu negócio é um negócio de sucesso ou ele precisa ser feito vários ou pequenos ajustes, não importa, para que ele se torne um negócio de sucesso. Tudo bem? Então, conclusão, né? Planeje cuidadosamente cada etapa para garantir a saúde financeira do seu negócio, para que ele possa ser um negócio de sucesso, para que você não fique noites sem dormir, com dor de cabeça, mal-humorado, porque a falta de recurso financeiro, ela provoca essa questão aí do mau humor, tudo bem? Não pode. Quando você abre um empreendimento, né, abre um negócio, é para que você tenha sucesso, tenha menos dor de cabeça, tá? No início vai ser complicado, mas depois, com o tempo, se você fizer, né, tomar muito cuidado com o seu planejamento, isso vai acontecer. Monitore regularmente os seus indicadores, esteja preparado para ajustar as estratégias conforme a necessidade. Como eu falei para vocês, né? Eu vou precisar mudar a minha ficha de produto e serviço, vou reduzir lá o custo dela. Como que eu reduzo o custo de produto ou serviço? Pesquisando fornecedores, pedindo mais prazo para os meus fornecedores, né? Otimizando a minha produção. São formas de que você pode fazer para reduzir custos, tá bom? E controle, 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 né? Separar, né, quando a gente fala de finanças, a sua vida pessoal da vida profissional financeiramente, tá bom? Tudo que entra na empresa é da empresa, o que é seu é somente prolabore, né? A gente viu isso em outros vídeos, eu posso esclarecer isso em outro vídeo para vocês, tá bom? Basicamente é isso, são esses 5 pontos a princípio, né? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, curta, comente e compartilhe. E eu espero vocês em qualquer outro momento. Tenham uma boa vida.